Boa noite, meus queridos irmãos. Aleluia. Hoje estarei lendo a parábola do trigo e joio, que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas, enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto a erva crescia e produzia frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os seus servos do dono da casa, lhe diz: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os seus servos lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixe-o crescer junto até colheita. E no tempo da colheita, direi ao ceifeiro: ajunta primeiro o joio, atai em feixes, para que ser queimado, mas o trigo recolhereis no meu celeiro. Glória a Deus, aleluia. Vemos que essa passagem bíblica em Mateus capítulo 3, quando Mateus reporta essa passagem, ele vai dizer que Jesus vai dizer que o trigo é o povo da igreja e o joio é o filho do inimigo. Então é onde que o joio está totalmente em qualquer lugar. Aí muitas das vezes nós, evangélicos, o povo da igreja, olha para um lado e para o outro e vê joio dentro da igreja e fala: por que o joio está dentro da igreja? Mas é coerente que isso aconteça, porque o joio está em todos os lugares no mundo, porque o mundo, que é o campo aqui na Bíblia, representa o mundo, e o mundo não só é para o trigo, porque o inimigo veio à noite que o Senhor dormia, o homem dormia, que é o Senhor Deus, e semeou o joio no meio do trigo. O Filho do Homem, aqui na Bíblia, diz que é Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus colocou essa passagem por parábola, para quem é de Deus, para quem é da igreja de Deus, entendesse essa parábola, e aqueles que não são, não entender. Como assim não entender? É porque eles são erva danina, são erva como veneno, porque quando nós comemos ou participamos dessa erva, nós vemos que aquilo é um veneno e vai nos contaminar. E não vai dar o fruto assim como o trigo, porque o trigo é pesado e se curva com facilidade diante de Deus. O povo da igreja também, quando é cheio do Espírito Santo, ele se curva diante de Deus para adorar, para orar. E de todas as formas eles procuram entrar sempre em contexto, para que possa entender a palavra do Senhor Jesus e fazer o que é coerente à palavra do Senhor Jesus. Mas o joio não. O joio por ser aquela erva dura, ele não vai se curvar diante de Deus, porque ele já é do inimigo. E o inimigo, por não ter mais salvação, ele não se curva diante de Deus. Por isso que nós vemos que o trigo é bom para que possa fazer as coisas de Deus. Já o joio não, porque nós vemos que o joio jamais vai implantar coisas boas para que possa encher outras pessoas, mas sim vai trazer o mal para que pessoas não entendam os propósitos de Deus e não aceitam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso que nós vemos que no versículo
38 diz: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do inimigo. E na igreja, muitas das vezes, ali vai entrando o joio, e muitas das vezes o Filho de Deus, que é a boa semente, deixa-se levar pelo joio. É o disse-me disse, não, o disse-me disse, é o não querer fazer as obras de Deus, é o falar mal um do outro irmão. Ah, aquele irmão louva tão mal, aquele irmão fala tão mal. Por que que eu estou muito tempo na igreja e o irmão entrou hoje e não tem 3 meses, 4 meses, e tem mais oportunidade do que eu para estar louvando? Por que que o pastor da igreja não deixa ele de banco e coloca eu para louvar? Por que que o pastor da igreja não me dá a oportunidade, mas sim para ele? Mas não é o pastor da igreja que tem a capacidade de nos dar a honra de estar louvando a Deus, mas sim o próprio Senhor Jesus, que escolheu nós para fazer a obra de Deus. Por isso que nós vemos que ali, quando nós estamos na presença do Senhor e somos cheios do Espírito Santo, sempre nós vamos ser usados, porque é o Espírito Santo que nos dá a oportunidade para fazer a vontade de Deus. E o ceifeiro, que são os anjos do Senhor, vai chegar a época que ele vai tirar o joio do meio do trigo. Não é eu que sou diácono, não é presbítero, não é pastores, nem apóstolo, que tem a capacidade de tirar o joio do meio do trigo, mas sim os anjos do Senhor, no dia da ceifa, que é o fim do mundo. Ele vai vir, vai separar o joio e fazer montes, atar em moios e jogar no fogo ardente, aonde havia choro e ranger de dente, que é o inferno. Já o trigo, ele vai colher, juntar em moio e jogar no celeiro do Senhor, que é aonde nós vamos viver, na Nova Jerusalém. Porque as coisas são bem claras, que aqui em Mateus explica que o trigo tem que fazer as coisas boas, sempre coisas boas, porque o trigo é pesado com o Espírito Santo e possa fazer se dobrar, se curvar diante do Senhor com mais facilidade. Já o joio não. O joio vai sempre trazer coisas más para a pessoa. Ele não tem bondade, não tem misericórdia, não tem amor ao próximo. Já o trigo, ele é cheio de benignidade, é cheio de amor, é cheio de bom texto e bom contexto e bom testemunho, para que se alguém chegar a um trigo, a uma pessoa da igreja e falar: meu irmão, ou você é um irmão da igreja, você é um pastor, você é um diácono ou o apóstolo, que seja, ora por mim, porque eu necessito muito de uma oração. Então é aonde que ele vai se curvar diante daquela pessoa, não porque ele acha que aquela pessoa é um senhor, mas sim porque ele necessita se curvar diante de Deus, para que, orando para Deus, e Deus entre com providência na vida daquela pessoa. Porque é através das nossas orações que muitas pessoas que estão afastadas, que estão distantes de Deus, vê o seu exemplo, vê que você é a luz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, quando nos enche, ele passa a habitar no nosso corpo. Então, quando nós falamos de Deus, a pessoa se comove, porque aquela palavra penetra no coração e sobe para a mente e faz com que aquela pessoa retorna, se apresenta diante do Senhor e até mesmo venha se curvar diante de Deus e aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Porque a vida, meus queridos irmãos, não é de festa, não é viver conforme as pessoas acham que está vivendo. Porque se as coisas acontecem de bem para ele hoje, de bem para ele amanhã, mas sem Deus, aquilo não é nada. Porque quem está implantando aquelas coisas boas para aquela pessoa que não é serva de Deus é o próprio inimigo. Porque o inimigo põe hoje as coisas boas para ele, mas amanhã o inimigo pode tirar. Mas Deus, se Deus colocou coisas boas no seu coração, Deus jamais vai tirar isso de você.
Deus vai te dar mais e mais capacidade de fazer coisas boas para Jesus, para o bem. Por isso que nós temos que ser sempre cheios do Espírito Santo, porque é onde que nós vamos ver que Jesus faz sempre o bem para as pessoas e a bondade para que nós possamos ser cheios de bondade também. Porque se nós não for bom, se nós não tiver um bom exemplo para fazer as coisas de Deus, nós não somos servos de Deus. E nós também não podemos adorar dois senhores, porque se nós adorar dois senhores, o outro senhor não vai fazer parte da nossa vida, porque se nós adorar um, o outro nós não vamos adorar, porque nós temos que ser como a parábola que fala da verdadeira videira. Assim como Jesus é a verdadeira videira, nós temos que estar sempre ligados no Senhor Jesus, porque quando chega a época que nós não estamos dando nada, o Senhor, que é o Senhor Deus, que é o produtor, ele vem para poder podar nós, para que nós possamos dar mais e mais fruto. E assim também somos nós um exemplo que eu poderia estar dando, é uma árvore frutífera, que quando começa a dar fruto, aí chega uma época que ele acaba aquele fruto. E é a hora que ele vai ter renovo de folhas, renovo de galhos, porque aqueles galhos vão cair, porque vai secar e vai cair, porque ele já produziu o suficiente. E aqueles galhos novos que ali crescem, começa a produzir mais fruto novamente. E quando ele começa a produzir fruto, sempre vai ter alguém que vai apedrejar ele para que ele caia, porque assim também somos com os evangélicos. Quando nós começamos a dar fruto e nós começamos a ser apedrejados, não é para que nós possamos desistir, não. Porque o inimigo, as pessoas que vê que Deus está com você, eles sentem assim uma atração de negatividade e que não é para você permanecer na presença de Deus. É por isso que eles te apedrejam. Apedrejar que eu falo, meus irmãos, não é pegar uma pedra lá e jogar. Essa é uma palavra figurativa. Apedrejar que eles falam é falar mal de você. É falar que você não vai ter capacidade de servir ao Senhor. Quer ver até onde você vai fazendo a vontade de Deus. Se você prega uma pregação boa, uma pregação que aceita as pessoas, que as pessoas aceitam e se converta, muitos que ali estão, na hora ali pode dizer amém, pode dizer glória a Deus, aleluia. Mas quando sai, fala, aquele irmão pregou tão mal, como que a pessoa se converteu diante daquela pregação? Mas só que, como eu já disse, não é o ser humano que faz. Nós podemos estar sim pregando a palavra do Senhor, mas quem vai fazer não é nós. Quem vai fazer é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que vai entrar no coração da pessoa e vai fazer com que aquela pessoa se converta. Quem sou eu para poder pregar uma palavra, qualquer palavra da Bíblia, e a pessoa se converter? Não, não é por causa de minha pessoa que a pessoa vai se converter. Eu posso estar sendo usado por Deus, posso estar sendo usado pelo Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. E pessoas ouvindo a minha voz, que eu estou sendo usado por Deus, e aceitar Jesus, retornar para os caminhos do Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que a palavra de Deus é viva. Comigo ele fala uma coisa hoje, amanhã com outro pregador fala outra coisa, porque a palavra de Deus renova dia após dia. E as pessoas, quanto mais ler a Bíblia, mais vai entender, porque quando nós vamos ler uma Bíblia, nós temos que primeiro pedir ao Espírito Santo para que nos revela a palavra que está escrita dentro da Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Muitos dizem que a Bíblia aberta é a boca de Deus e fechada não é a boca de Deus? É sim, mas porém não vai falar com você. Só vai falar com você se você abrir a Bíblia e ler a Bíblia. É onde que Deus vai começar a usar o Espírito Santo e te revelar as palavras dele. Então, portanto, meus queridos irmãos, nós temos que estar
sempre lendo a palavra de Deus, com fé no Senhor Jesus, com fé que Ele pode fazer as coisas mudar, as coisas que a gente pensa que não tem solução, Ele vai nos mostrar que tem solução. Vemos que em Mateus também, capítulo 1, vai dizer que José tenta deixar Maria, porque ele não queria fazer que Maria se deixar Maria ali para que não intentar Maria para que ela não fosse apedrejada, porque a palavra de Deus fala que Maria, segundo os estudiosos naquela época, ela era menor de idade. Não tinha mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos 16. E ele já tinha provavelmente uns 18 anos. A Bíblia não relata, mas e você pesquisando, você não vai encontrar nenhum contexto que fala nisso. Mas naquela época, naquela região, se o homem passasse de 18 anos sem casar, ele pagava imposto anualmente. Então ele tinha que ter uma esposa já. Por isso que quando o Espírito Santo concede Jesus a Maria, e ali veio duas discórdias. Uma que era discórdia e a outra que foi para unir aquele casal. Porque José tentou largar Maria. Porque se ele fosse arrumasse duas testemunhas e fosse ao juiz, ela poderia ser tirada para fora do arraial e apedrejada. Então José não queria fazer isso, porque José era temente a Deus, mas Maria também era. Mas isso tudo aconteceu porque Maria viajou para uma cidade montanhosa, para a casa de Isabel, porque Isabel estava grávida de João Batista. Então ela ficou 3 meses lá sem dizer nada. Mas isso foi porque ela foi também porque ela queria vigiar. Porque se a mulher, segundo os estudiosos naquela época, ficasse com um homem mais de 30 minutos juntos só, eles já tinha tido relação. Por isso que ela viajou, porque o Espírito Santo falou que ela ia conceder um filho e era colocar o nome de Jesus, que é Emanuel, Deus conosco. E quando ela voltou grávida. Então José achou que ela tinha ficado com outro homem, tinha traído ele. Por isso que ele não quis participar daquele ato, porque se ele participasse, como eu te falei, e fosse ao juiz, o juiz poderia estar levando ela ao tribunal e até mesmo tirando ela para fora do arraial e apedrejando. Então, quando nós diz que foi 2 contextos naquele meio ali, que foi a mulher que era para separar de José, quando Jesus ia para nascer, o Espírito Santo chegou a José e falou com José: José, não temas, toma Maria, tua esposa, porque o que ela está gerando é do Espírito Santo. Porém, José ali creu. Fosse um de nós hoje, por nós ser tão pecador, nós não ia crer se o Espírito Santo chegasse para nós e falasse isso. Um exemplo é quando a gente tem uma esposa que muitas das vezes a gente não, ela é estéril, assim também como aconteceu com muitas mulheres na história bíblica. E se ela engravidasse do Espírito Santo e o Espírito Santo chegasse para você e para mim, será que nós creria que era do Espírito Santo, aquilo que ela estava esperando? É uma palavra figurativa e bem pensativa, porque nós não ia crer, mas José, por ser temente a Deus, ele creu naquela palavra. Por isso que ele não deixou Maria desamparada. Ele logo pegou Maria e só conheceu Maria depois que nasceu Jesus, o Filho de Deus que vinha para salvar o povo de Israel. Nós vemos que essa parábola do trigo e do joio é um texto muito interessante, que ele fala que o joio era separado, tinha que ser separado
pelo ceifeiro, porque o ceifeiro que ia ter a habilidade de separar aquele povo, juntar em moios e jogar no fogo ardente, que era o inferno. E quando nós vemos esse contexto, se nós parar para raciocinar, nós vemos muitas coisas interessantes nesse texto, que vai nos dizer muitas coisas boas, porque o Filho do Homem mandou os anjos que se juntassem no reino do escândalo para os que praticassem iniquidade. Ou seja, aqueles joios seria o que estava praticando iniquidade. E era onde que ele ia separar aquele joio do meio do trigo para que pudesse ser queimado. Porque aonde você viu dois povos, como o trigo, o joio, dois frutos, ficar junto, um mal e um bem? Não existe. Por isso que o anjo tinha que separar o joio do trigo, para que o trigo vivesse com bons frutos, e ele era cheio do Espírito Santo, como acabei de falar, e fazer a vontade de Deus. Por isso que nós temos que meditar direito nessa palavra, porque essa palavra não serve somente para mim, serve para aquelas pessoas que ouvem,